A mesa redonda 2, fica mais fácil, intitulada Treinamento de Força, Efeitos Neuromusculares e Cognitivos, ela vai estar composta pelos debatedores, a professora Lilian Gobi, da Unesp de Rio Claro, a professora Eliane Guardanin, do Unipampa, e eu não sei, não li as informações aqui da professora Eliane, não vou apresentar para vocês agora, mas de antemão já digo que ela é quase professora da UFSM. Ela foi aprovada em seleção pública, foi chamada ontem e provavelmente segunda-feira vai estar dando uma aula lá. O professor Fernando de Figueiredo, da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Lilian é professora titular da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, de Rio Claro, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1C. Licenciado em Educação Física e técnico desportivo pela Escola de Educação Física e Esportes do Paraná, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Kinesiology pela University of Waterloo. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em comportamento motor, atuando principalmente nos seguintes temas: neurociências, envelhecimento, atividade física, postura, locomoção e doença de Parkinson. A professora Eliane Guardanin é graduada em Educação Física pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Atividade Física, Desempenho Motor e Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Santa Maria, desculpa, e doutora em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim, com período de estágio doutoral na Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Atualmente é pós-doutorando na Universidade Federal do Plano. E a semana que vem vai ter assim. Professor Fernando, licenciado em Educação Física pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de aperfeiçoamento na University of Texas, em Austin, e estágio pós-doutoral na Universidade de Calgary, no Canadá. É pesquisador do Laboratório de Biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de neuromecânica e biomecânica aplicada ao esporte, e líder do grupo de pesquisa em biomecânica e biomecânica. É professor da Universidade Federal de Santa Catarina, técnico de triatlo alto nível 2 da Confederação Brasileira de Triatlo, e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica. E, complementando a informação, todos grandes amigos meus. Para iniciar a nossa mesa, professora Lilian, por favor. Boa tarde. Eu vou tentar ao máximo meus 10 minutos, tá? Ao máximo. Então, eu agradeço em nome do Felipe e do Bob pelo convite e dizer que, para mim, vocês, pelo meu currículo, descobriram onde está a ponte de São Paulo com o Rio Grande do Sul. Vamos lá. Eu vou falar hoje para vocês sobre treinamento resistido, um tipo de periodização que a gente aplicou pela primeira vez em idosos ativos. Esse trabalho a gente queria ver o efeito em tarefas locomotoras. Esse é um pedaço da tese de doutorado do Diego, que está aqui dentro do nosso grupo, que também não trabalhou sozinho. Então, periodização do treinamento é uma das variáveis do treinamento resistido que a gente não consegue estabelecer dentro daquele padrão. O que eu tenho que fazer com o idoso para ele melhorar a força e que isso ajude nas tarefas locomotoras? A periodização é só um desses componentes. Então, a gente fez um grupo com periodização linear e um grupo com periodização ondulatória inversa. Então, nós juntamos esses dois porque a intensidade começa alta nos dois e o volume começa baixo nos dois. Essa é uma representação teórica do ondulatório. Já vou mostrar para vocês como a gente fez. Só um detalhe.
Se para o professor Luiz musculação é alguma coisa monótona, a minha aderência num programa de musculação é 3 dias. Porque se eu conseguir prever o que eu vou fazer amanhã, eu não volto para fazer a mesma coisa. Então, isso é um problema meu e que eu tento fazer isso com os meus idosos. Então, a gente começou com um treino de alta intensidade de carga, tentando trabalhar mais no drive neural, e vindo para baixa intensidade de carga, trabalhando nos fatores neuromusculares. Então, eu tenho um grupo trabalhando com periodização inversa ondulatória e um grupo trabalhando com periodização linear. Eu queria saber se a taxa de desenvolvimento de força isométrica voluntária melhorava, para ver se o treino pelo menos melhorou força. Aí, mobilidade funcional no tube, o índice de fluidez na tarefa de levantar e andar, a velocidade do centro de pressão nos ajustes posturais antecipatórios do iniciar o andar, e a velocidade da passada no andar usual. Então, a gente começa com 69 idosos, distribuídos em 3 grupos. Esse grupo controle foi adicionado mais tarde, é um grupo de dança, que tem a mesma frequência de atividades e a mesma duração. A gente controlou bem certinho esses 2 grupos. A gente avaliou função cognitiva pelo Mini-Mental e nível de atividade física. Avaliou o levantar e andar, o iniciar e o tube. O tube só em velocidade rápida, as outras 3 tarefas, o andar usual, na velocidade preferida e na velocidade rápida. E o treino está distribuído mais ou menos assim. Maior intensidade, menor intensidade. Ele levou 4 semanas de adaptação, 8 semanas na primeira fase, 8 semanas na segunda fase. O treino do grupo de periodização inversa ondulatória, essa era a ideia, que eles conseguissem modificar a carga preferencialmente a cada sessão. Eles faziam 2 sessões de treino resistido e uma sessão de treino locomotor durante a semana. Esse é outro problema, eu treino a locomoção separado e eu treino a locomoção dentro da mesma sessão. Aqui a gente resolveu dedicar um dia exclusivo para o treinamento locomotor. E o grupo controle, então, faz as atividades de dança. Aqui a gente tem a caracterização da amostra dos 3 grupos. Eles são iguais em todas as variáveis. E o que é importante, eles são cognitivamente preservados e eles são ativos fisicamente pela avaliação do questionário dela. O que a gente tem para a taxa de desenvolvimento de força? Graças a Deus, os 2 grupos de treino resistido melhoraram em força, enquanto o grupo de dança não piorou, que já é bom. No TUG, que para nós é mobilidade funcional, então, nesse caso dos idosos neurotípicos, a gente mede a partir do já bate o cronômetro. Os idosos que têm declínio cognitivo ou são lentos, como são os pacientes de Parkinson, é na hora que ele perde o contato com a cadeira. Senão a gente está levando, não está considerando as individualidades. Então, o que a gente vê aqui é os 2 grupos de treinamento melhoram, mas o grupo de treinamento inverso ondulatório melhora mais no TUG do que o grupo de treinamento linear. A explicação para isso: o TUG é muito funcional, eles são muito ativos. Vocês viram que os valores deles são bem baixos para idoso, então eles estão
batendo no efeito chão, mas que Prestes fez um treino de 36 semanas de força e não viu mudança no clube, enquanto Moura fez um treinamento de 12 semanas e conseguiu ver melhora no clube. A tarefa de levantar e andar, então, analisando as suas fases, o que a gente queria ver, medir era o índice de fluidez. Se ele faz cada fase separadamente ou ele faz a tarefa numa forma mais fluida. E o que a gente observou na velocidade preferida, índice de fluidez nada. Não mudou com o treinamento. O que houve foi interação grupo-momento para tempo da fase 2. E nesse tempo da fase 2, o grupo de periodização inversa ondulatória melhora mais ou diminui mais o tempo em relação aos outros dois grupos. O índice de fluidez escolhi a variável séria. O índice de fluidez na velocidade rápida mostra efeito agora dos dois tipos de treinamento em relação ao grupo controle. Por que isso? Porque essa fase, a fase 2 da tarefa, é uma fase mais relacionada com força. Eu preciso de força de membro inferior para poder tirar o bumbum da cadeira. No iniciar o andar, a gente queria ver os ajustes posturais antecipatórios. Então, a velocidade do copo nessa fase. Resumo da ópera, não deu nenhum. Tá? Então, não tem resultado de nenhum dos tipos de treinamento no iniciar o andar. Qual é a explicação possível? Que esses ajustes posturais antecipatórios são tarefa dependente ou, no nosso caso, treino dependente. E que talvez, se fizer um treino específico, nós consigamos melhores resultados no iniciar o andar. No andar usual, a gente queria velocidade e só viu o efeito principal de momento na duração da passada e no tempo de apoio, e na velocidade rápida, uma redução do tempo de balanço e do tempo de apoio simples. O que falta fazer? Olhar melhor para esse treino ondulatório e pensar melhor em como planejá-lo. Para nós foi a primeira vez aplicando, a literatura não nos dava muito suporte em aplicar o ondulatório inverso para idosos. Segundo, a gente trabalhar com um idoso que já é ativo. E o terceiro é que o treinamento locomotor era também relacionado com estimulação sensorial, lógico, ligado com a locomoção. Então, eu agradeço aos meus patrocinadores. Obrigada a vocês. Deu? Yes! Obrigado, professora Aline. Dando sequência na ordem, professora Eliane. Por favor. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu vou hoje então falar um pouquinho sobre a influência da força e da estrutura muscular sobre a marcha de idosos. Eu vou apresentar um pouco sobre os resultados
de um dos estudos da minha tese de doutorado, que trata sobre esse tema, então. Bom, a gente sabe que existem muitos dados na literatura mostrando que a incidência de quedas em idosos ela só vem aumentando nos últimos anos. Esse estudo, por exemplo, ele nos mostra que 28% dos idosos sofreram uma queda no último ano. E o que é ainda mais preocupante é que cerca de metade desses indivíduos eles caem 2 vezes ou mais por ano. E essas quedas elas têm uma consequência muito forte sobre a saúde do idoso, sobre a independência do idoso. Muitas dessas quedas elas ocorrem durante a locomoção, sendo que esse estudo mostrou, por exemplo, esse vídeo deveria funcionar. Obrigada. Esse estudo mostrou, por exemplo, que 21% das quedas dos idosos eram relacionadas a tropeços, por exemplo, e 3% das quedas eram relacionadas a deslizes. Esse é um estudo que foi feito em uma residência geriátrica, onde eles deixaram câmeras instaladas no local para analisar como que os idosos sofriam essas quedas. Então, eu trouxe um exemplo de um vídeo dessa idosa, né, que ela tropeçou no carrinho que estava posicionado aqui no corredor e sofreu uma queda. Esse outro estudo também mostra alguns dados parecidos, que cerca de 16% das quedas ocorrem por tropeços e 5% por deslizes. Há alguns anos, nós viemos estudando, né, os efeitos do exercício físico sobre essa locomoção dos idosos, a locomoção com desafios, a locomoção com transposição de obstáculo, que seria, então, o nosso interesse de entender como que o exercício atua na redução do risco de tropeços e deslizes durante essas tarefas. Esse estudo aqui, ele nos mostrou, então, que os idosos fisicamente ativos, eles apresentavam melhores parâmetros durante a locomoção. Além disso, nós fizemos uma revisão sistemática que ela mostrou que, independente da modalidade de exercício físico praticada, de alguma forma esse exercício melhorava pelo menos algum parâmetro da locomoção. Porém, algo que nos intrigava e nos intriga ainda é entender que fatores musculares estão associados com o risco de tropeços e deslizes durante a transposição de um obstáculo. Então, nós desenvolvemos... tem que falar isso aí? Me esqueci. Se nós formos olhar a cinesiologia da marcha durante a transposição de obstáculo, nós vemos que existem movimentos das 3 principais articulações do membro inferior, então de quadril, de joelho e de tornozelo, apesar de, às vezes, alguns estudos focarem apenas nas questões relacionadas à musculatura envolvida na articulação do joelho. Então, nós desenvolvemos esse estudo aqui para investigar que fatores que estão associados com a locomoção com a transposição de obstáculos. O objetivo do estudo, então, foi verificar quais parâmetros de estrutura e função muscular estavam correlacionados com e podiam explicar a cinemática da marcha com e sem transposição de obstáculo em idosos. Nós fizemos avaliações, então, por meio de um ultrassom da espessura muscular, nessa primeira imagem, comprimento de fascículo, ângulo de penação, qualidade muscular, das musculaturas, então, de músculos envolvidos nas 3 articulações principais do membro inferior. Então, nós analisamos o reto femoral, vasto lateral, bíceps femoral, tibial anterior e gastrocnêmio medial. Também fizemos avaliações de força isométrica, então com dinamômetro manual, dos grupos musculares, né, da articulação do quadril, então essas 6 primeiras imagens aqui. Depois de flexores e extensores de joelho, dorsiflexores e flexores plantares também. A marcha, nós avaliamos a marcha no solo e a marcha com a transposição de obstáculo em 2 velocidades, preferida e velocidade máxima. Na marcha no solo, nossos parâmetros de interesse eram a velocidade, o comprimento de passo, e na transposição de obstáculo era a velocidade e as distâncias verticais entre pé e obstáculo. Então, da ponta do pé ao obstáculo, do primeiro membro a passar por ele, do segundo membro a passar pelo obstáculo
e a distância entre o calcanhar e o obstáculo do primeiro membro a passar pelo obstáculo. O que nós vimos como principais resultados? Eu tentei resumir aqui porque o tempo é curto, né? Na marcha no solo, os parâmetros que estiveram mais associados com o comprimento de passo e a velocidade foram a espessura do vasto lateral e do reto femoral, o ângulo de penação do tibial anterior, a qualidade muscular do vasto lateral e a força isométrica de rotadores externos de quadril e dorsiflexores de tornozelo. E na marcha com obstáculo, os parâmetros que estiveram mais associados foram a espessura do tibial anterior, então associada com as distâncias verticais, a qualidade muscular do músculo vasto lateral e a força de flexores de joelho e adutores de quadril. Como conclusão, então, nós vimos que a estrutura do tibial anterior ela está mais associada com os parâmetros da transposição de obstáculo, que são a velocidade, a distância vertical entre o pé e o obstáculo, e que a espessura e a ecointensidade do vasto lateral estavam mais associadas com os parâmetros de marcha no solo, então, velocidade de marcha e comprimento de passo. E a força isométrica, ela apresentou associação com poucos parâmetros da marcha, tanto com obstáculo quanto sem transposição de obstáculo. Então, nós, por meio desse estudo, nós conseguimos responder uma pequena pergunta, né, das milhares de perguntas que ainda estão em aberto sobre esse tema. Como direções futuras sobre isso, nós acreditamos que, como esse é um dos primeiros estudos a fazer esse tipo de análise, esse tipo de associação nessa tarefa, a gente acredita que novos estudos ainda precisam ser realizados, né, para confirmar esses resultados, que estudos utilizando, ao invés da força isométrica, a força concêntrica e excêntrica, né, que são dinâmicos, talvez possa ser mais interessante. A avaliação de outras variáveis da locomoção com transposição de obstáculo, por exemplo, a estabilidade durante a transposição de obstáculo, que foi algo que nós não analisamos nesse estudo, e também com outras tarefas de locomoção, por exemplo, na subida e descida de degraus, ou realização dessas tarefas com uma dupla tarefa concomitante. Muito obrigada. Obrigado, professora Eliane. Na sequência, a professora Fernanda. Bom, enquanto eles vão... Não está contando o tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui, né, Felipe? Ter me deixado no banheiro, muito obrigado. Agradecer o convite do Felipe. Eu tenho uma certa idade, né? Que eu preciso do banheiro mais vezes. Então, eu queria agradecer a toda a equipe do Felipe pelo convite para poder conversar um pouquinho nessa mesa redonda. Então, os próximos 5 a 30 minutos, teremos o início da... Já posso ir? Então, tá bom. Então, pessoal, dentro desse assunto aqui, eu vou tentar hoje uma pergunta que o professor Marco fez, né, sobre as adaptações neurais. Eu vou tentar falar um pouquinho das adaptações neurais que acontecem em função do treinamento. Então, eu vou usar como pano de fundo um trabalho de um mestrando meu, do Lucas, que ele está sob revisão. Eu comentei com o Marco hoje, há 3 semanas a gente está em cima do touro, não saímos voando ainda, né? Provavelmente vamos, né? Mas pelo menos vai vir, né, o parecer de 3 revisores aí. Então, a ideia aqui é apresentar esses dados aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essas questões da adaptação. Então, eu fico feliz que esse slide, que eu vou repetir ele de novo, que com a questão do envelhecimento, né, o que nós temos é uma redução da estabilidade do sistema neuromuscular, diminuição do equilíbrio dinâmico e estático, uma redução tão bem falada aqui por quase todos os palestrantes que aqui falaram da capacidade funcional, redução da capacidade de trabalho e o aumento de quedas, lesões e hospitalizações. Foi muito bem traçado isso pelo professor Cadori pela manhã. Então, com isso, pessoal, nós temos o quê? Uma redução da força máxima, uma redução da potência e também da força explosiva.
É uma curva que talvez muitos de vocês já conhecem, mas não vale a pena repetir, vale a pena repetir um pouquinho, né? Que é a relação torque aqui, tempo, né? Onde nós podemos calcular, nós temos o torque em função do tempo, então atingindo até um platô, um pico, e nós temos essa curva, onde nós podemos dividir essa curva, fatiar, isso também foi apresentado por vários palestrantes aqui hoje, dividir ela em diferentes fases, né? Basicamente, se divide ela em duas fases, a fase inicial, o early phase e a late phase, e elas têm uma contribuição, essa fase mais inicial, os primeiros milissegundos da contração, ela está mais relacionada com adaptações neurais, enquanto que a fase mais posterior, ela está relacionada mais com questões de adaptações intrínsecas no músculo, né? Então é importante que a gente fixe, eu vou usar um pouco como referência essa figura aí ao longo dos dados que eu vou apresentar. Então, o que se sabe, né, de aumento de força explosiva com jovens está muito bem descrito na literatura, porém com idosos ainda não. Então a ideia nesse estudo aqui, eu gostaria também que vocês fotografassem esse slide aqui, que a gente encontra ele em qualquer livro de fisiologia, onde nós temos no início de um treinamento uma adaptação neural, né? E ela vem diminuindo enquanto nós temos fatores hipertróficos aumentando ao longo do tempo. Mas é muito interessante que aqui, né, um ponto de interrogação, isso pode ser que se cruze ou não novamente. Então, talvez os dados que nós coletamos, que eu vou apresentar para vocês hoje, eles talvez venham ajudar um pouquinho nesse ponto de interrogação, no sentido que adaptações neurais acontecem no treinamento, tanto de pessoas jovens quanto de pessoas idosas. Sendo assim, então, o objetivo do estudo foi verificar as adaptações neuromusculares determinantes da capacidade de produção de força explosiva, especificamente, após um longo período de treinamento. Então, na verdade, foi um trabalho transversal, nós não fizemos o treinamento. Aqui fica mais ou menos uma ideia para vocês. O Lucas, meu aluno, ele tinha uma experiência muito grande em academias, então ele conseguiu 201 voluntários entre jovens e idosos. Depois de uma seleção, nós chegamos a 67 e 54 desses 201 que se inscreveram para o estudo terminaram o estudo. Nós conseguimos dividir, então, entre idosos controle, 14 pessoas, idosos treinados, 12, jovens controles, 14 e jovens treinados também, 14. E aqui, não vou ler um por um, mas eram os critérios de inclusão em cada grupo, né, e os critérios de exclusão também. Então, na verdade, o que nós fizemos, basicamente, foram contrações voluntárias, né? Pedimos para o sujeito fazer essa contração, e também contrações involuntárias a partir de uso de uma estimuladora. Então, nas contrações voluntárias, calculamos, então, durante uma contração voluntária isométrica máxima, pico de torque, sinal eletromiográfico, as contrações explosivas, nós trabalhamos com a taxa de desenvolvimento de força absoluta e normalizada nesses intervalos aqui, e também trabalhamos com a eletromiografia em alguns desses intervalos. E nas contrações, então, fizemos pulsos simples e também octetos, né, que são 8 pulsos a 300 Hz. Então, isso a literatura mostra que representa bem o início da curva ali, aquela curva torque por tempo que eu mostrei para vocês. Então, essa é a figura, para mim, eu sempre falo para o Lucas, né, essa é a figura mais legal do trabalho dele, que então nós temos aqui os 4 grupos, né, o idoso controle, treinado, jovem controle, jovem treinado, e nós temos então a força produzida aqui na linha contínua voluntariamente e aqui na linha pontilhada, quando nós fazíamos as estimulações elétricas nesses sujeitos. E aqui embaixo nós temos o sinal eletromiográfico desses 3 músculos aqui. O interessante é ver que tanto o idoso treinado quanto o jovem treinado, não existe diferença entre ele produzir a força voluntariamente ou involuntariamente. Isso é um sinal bem positivo, bem interessante. E nós podemos ver com isso que o sinal eletromiográfico dos idosos treinados, ele é muito parecido com o sinal eletromiográfico de jovens treinados. E a gente não vê isso tanto no idoso quanto no jovem controle, nós vemos essa diferença entre as duas curvas, ou seja, eles não conseguem fazer uma força máxima voluntariamente. Então, essa é uma figura que eu acho bem importante no trabalho do Lucas. Claro que é um sujeito exemplo de cada grupo que eu apresento para vocês. E agora, na sequência, eu vou apresentar aqui em uma ordem, só para ficar um pouco mais claro, né, mas é uma figura completa, vou colocando grupo por grupo. Então, aqui o jovem e os idosos não treinados, né, a força explosiva
voluntária, né? Sempre normalizada. Aqui eu já estou apresentando, nós temos tanto absoluta quanto relativa, mas eu vou apresentar o relativo em função de tempo. Então, nós temos os idosos não treinados, os idosos treinados, a gente já pode ver que existe uma diferença nesse sentido, o jovem controle e o jovem treinado. Então, a gente consegue ver aqui que tem um efeito, né, do treinamento, né? Então, o treinado e o não treinado, mas não teve o efeito da idade para a força exclusiva voluntária. Quando nós colocamos aqui o octeto, que foi produzido, lembrando, né, foram 8 pulsos a 300 Hz, nós temos uma situação também, né, cada grupo entrando aqui, onde nós temos só a diferença entre o grupo treinado e não treinado, nesse intervalo de tempo de 0,25 e 0,150 milissegundos. E outra informação também interessante é a eletromiografia desse grupo, onde nós temos então o grupo, os idosos não treinados, os idosos treinados, aí o jovem também está, pessoal, normalizado, esse dado, e também o jovem treinado aqui. Então nós temos diferença então entre treinados e não treinados, aqui nesse intervalo, e também nesse intervalo em relação ao idoso e ao jovem. Então, são alguns resultados que nós encontramos, né? Mas basicamente, eu lembrei muito do professor Marco hoje na pergunta dele, então a gente pode observar que essa adaptação neural ela acontece, o treinamento faz com que haja essa adaptação neural ao longo do tempo e nós conseguimos carregar ela. Então, talvez, né, naquela figura que nós vimos, que ela começa a diminuir enquanto a outra começa a aumentar, talvez ela continue, né, crescendo ou se mantendo ao longo da vida aí, dessas pessoas. Então, aqui, para fazer uma conclusão final, então nós temos lá, então, os 4 grupos, né? Então, em termos de força explosiva, os idosos controles, eles apresentaram uma força explosiva menor que o grupo dos jovens treinados, que foi a maior. Aqui, tanto os idosos treinados como os jovens controles não teve diferença, então, é muito interessante que um idoso treinado se parece muito com um jovem controle, né? Então, é uma fonte aí de manter a juventude. Para a questão da eletromiografia, então, os idosos controles eles tiveram uma redução do sinal eletromiográfico, os idosos treinados um aumento, os jovens controles uma diferença em relação aos outros grupos menor, enquanto os jovens treinados também maior. Então, aqui a gente pode ver que fazer treinamento faz com que se aumente o sinal eletromiográfico aí e se mantenha ao longo da vida de quem treina. E com relação aqui ao torque, os idosos controles, então, eles foram menores, né, em todos os aspectos. Novamente, os idosos treinados foram iguais, semelhantes aos jovens controle, enquanto que os jovens treinados apresentaram resultados maiores para todos os casos. Então, aqui eu só ressalto que o idoso treinado ele se compara a um jovem controle. Então, realmente, a fonte da juventude é o treinamento. E, por fim, aqui, eu gostaria de fazer uma breve propaganda do evento que a professora Gabriela Fischer está organizando agora nos dias 8 e 9 de novembro lá na UFSC, que é o segundo simpósio de fisiomecânica da locomoção terrestre. Então, todos convidados. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ganha 100 pontos aí no baralho, né? Não pode, acerta a carta e ganha 100 pontos, né? Obrigado, professor Fernando. Obrigada, a gente está aberto a perguntas agora. Esperar uma reorganização do espaço físico aqui. E agora, o momento das perguntas. Eu poderia abrir esse momento de forma diferente hoje. Professor Marco, por favor, suas perguntas. Não, lá tem que dar. Obrigado. E aí, gente? Viram? Parabéns pelas palestras, também todas excelentes. Vou fazer uma pergunta tão genérica para os três, né? Então, falaram todos sobre envelhecimento, sobre questões neurais, questões de força, questões de equilíbrio.
questões de tipo de treinamento. Se eu tivesse que elencar quais os fatores principais nesse meu treinamento, né, de um idoso, se eu tivesse que elencar eles numa ordem de prioridade, levando em consideração as questões neurais, musculares, de equilíbrio, quais são as variáveis que vocês consideram as mais importantes no sentido de treinar esses idosos? Posso ser eu? Graças. É para a gente ganhar o prêmio Nobel quando sair daqui? Porque se a gente tivesse essa resposta, parece que cada treinamento que a gente faz com os idosos, a gente descobre mais uma coisa que deveria fazer com ele. Hoje de manhã a conversa não terminou assim, de como programar o treino. Então, vou dizer para você o que eu acho e é o que eu vou começar a fazer nos nossos a partir de 2020. Na mesma sessão, ele vai fazer resistindo aeróbio e locomotor. E vamos ver se isso funciona. Porque parece que entre uma sessão e outra, eles perdem. Eu não meço sessão por sessão, mas é isso que eu percebo, que depois da sessão de locomoção demora tanto para vir de novo, ela vem só na semana seguinte, uma vez. Para mim não faz efeito por causa dessa especificidade. Se o treinamento resistido for realmente o melhor de tudo, eu não vou discutir com o Cadore porque ele já foi embora, mas a ideia aqui para mim é, se eu não vejo transferência para atividades da vida diária que não sejam o tubo, porque o efeito chão do tubo é muito ruim para todo mundo. Talvez fazer o tubo 7 metros, isso talvez comece a resolver o problema. Porque ele é mobilidade funcional, eu não nego o tubo em si, eu nego a maneira, o efeito chão que ele tem, como o Berg tem efeito teto. Então, eu não sei, eu não consigo responder a tua pergunta. Então, pelo que eu faço até hoje, eu vou responder assim, de pequenininho. Bom, eu, assim como a Lilian, também não sei a resposta, né? Então a gente vem trabalhando nisso, tem muita gente estudando isso, né? Estudando novas formas. Eu acho que nós nunca vamos encontrar um treino perfeito para o idoso, que diga, esse idoso tem que sempre fazer aqui força disso, força daquilo e pronto, vai ficar tudo bem, é isso. Eu acho que tem que levar em consideração muito, né, a variabilidade entre os indivíduos, né? As necessidades de cada indivíduo. Mas se eu tivesse que elencar os principais, eu diria que o treino de força e potência e o treino de locomoção me parecem ser, assim, alguns dos mais adequados. Então, a associação desses treinamentos, eu acho que fazer só um não é tão bom quanto combinar eles. Marco, muito obrigado pela pergunta, são perguntas inteligentes, né? Eu também não teria muita... Na verdade, eu tenho duas coisas para acrescentar no que o Marco falou. Eu acrescentaria dentro do que a Lilian e a Eliane falaram, mesclaria algumas sessões de força explosiva durante o treinamento, porque a gente vê que é muito importante para o idoso. Talvez assim, hoje de manhã, o professor Cadore falou tanto, né, na questão da hospitalização, de quedas, e agora a professora Eliane mostrou quedas também. Como é importante aquela primeira fase, né, daquela curva que eu mostrei para vocês, do torque em função do tempo, aquela fase é muito importante para tomar decisões, retomar o equilíbrio, né? Então a gente sabe que um treinamento de forças explosivas aí, algumas sessões no treino, os meus alunos já têm feito isso lá nas priorizações com os idosos e tem dado resultados bem interessantes. E também o cardicismo divino. Eu acho que seria importante, né, se colocar. Então seria mais ou menos, eu também não sei a resposta, né? Mas com certeza o que a Lilian falou, pegando, né, a Eliane de certa forma corroborou com o que a Lilian falou, eu colocaria talvez algumas
sessões de força explosiva durante o treino para justamente trabalhar essa questão ali dessa tomada de reação inicial, um desequilíbrio qualquer, que é tão comum acontecer num tapete de casa ou em alguma coisa que explodece. Eu fiquei pensando por que aquela senhora foi do lado da parede para tropeçar, né? E também talvez não deixava nada nos corredores, né? Às vezes a minha mãe ali, ela não tira esses panos do chão ali. A gente tem essa preocupação, não, eu cuido, né? Até o dia, já levei ela para o hospital uma vez, né? Pretendo não levar ela de novo, né? Mas eu acho que é isso aí, Marcos, seria todas essas questões e eu colocaria algumas pitadinhas aí de treinamento de força explosiva e também levaria para alguma coisa mais prática para o idoso fazer, que um voleibol, sei lá, um jogo, embora de manhã hoje está sendo muito legal, assim, as pessoas estão tem um futebol adaptado, eles também podem ter um risco de lesão muito grande, né? Então, alguma coisa do tipo. Talvez uma linha de surf também, né? Antes do cara se divino. Só duas coisas antes de você dar para a próxima pergunta. A tua mãe tirou os tapetes? Não tirou. Então, o que você tem que dizer para ela? Não. Levante mais o pé. Você não quer tirar o tapete? Levante mais o pé para andar. Não estou dizendo que não. Mas a outra coisa que me incomoda muito, e daí eu vou cutucar o Fernando de novo, lembra o primeiro slide dele, quando ele disse que todas as perdas funcionais, ele está virando meio século esse ano. Isso significa que ele está muito mais perto do idoso do que do jovem. E logo ele vai começar a sentir as perdas. Eu espero que não, que desejo do coração. Mas está na hora da gente selecionar idoso de maneira diferente. A gente vai ter que ter critérios muito mais firmes para estabelecer que tipo de idoso a gente quer na amostra. Porque você pega um idoso ativo aplicando impacto, aplicando técnico, seja lá, pelo que ele fez nos últimos 3 semanas, 6 meses, ou qualquer coisa assim. Eu não sei a história dele enquanto formador de reserva, motora e reserva cognitiva. E são esses critérios que a gente tinha que começar a incluir para seleção da amostra, porque passa a ser todo idoso a mesma coisa. Não interessa, passou dos 60 no Brasil, dos 65 lá fora. Se ele fez atividade física a vida inteira, se foi atleta, sabe que o atleta guarda aquilo que ele fez lá para usar quando ele ficar velho, por isso que eu acho que não vai acontecer nada ainda com você, vai demorar, mas esse tipo de conhecimento a gente não tem. E daí é muito fácil mostrar aqueles declínios, porque a literatura está jogando isso em cima da gente. Mas na real a gente não sabe como ele é. Antes de passar para o público fazer outras perguntas, eu gostaria de fazer um comentário e, na verdade, até um questionamento a vocês. Bom, em primeiro lugar, Fernando, eu dizia que a parte do vinho eu estou ok, tá? A outra nem. Mas o comentário é o seguinte, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, uma pergunta genérica também. Tá? E quando a professora Línia começou a fazer esse último comentário agora, eu até achei que ela tocaria no assunto, tocou tangencialmente o que eu havia pensado antes. Realmente, falar em idosos de forma geral, a partir de 60 no Brasil, tá? Eu já posso ser a amostra de vocês, se precisar. Eu também mais pobre. Brincadeira. Mas eu acho que há diferenças entre um idoso que recém completou 60 anos e um que está com seus 75, 80 ou mais. E não valeria a pena começar também a pensar nessas questões mais estratificadas, digamos assim? Sim ou não? Por que faixa etária? Por que eu não posso usar qualquer outro tipo de critério? Velocidade de andar, tempo no TUG, BERG, façam o que quiserem, mas para de classificar as pessoas pela idade.
Então, olha nós dois. Isso significa que sou 2 anos mais velha que você. A vida Deus trata mal em mim. Eu concordo que existe, né, uma diferença bastante grande, por isso que eu sou a favor de considerar, né, essas diferenças entre indivíduos. Concordo com a Lilian, o que ela falou do histórico do indivíduo, né, que tem uma influência muito grande em como ele vai estar quando ele chegar, então, aos 60 ou mais, né, a essa idade. Então, eu acho que também essas coisas têm que ser consideradas. E aí tu percebe, quando vai realizar um estudo, por exemplo, que tu diz lá, eu quero então incluir idosos com 60 anos ou mais. E às vezes tu tem um de 60 e um de 85, que, né, vem ao encontro do que você falou, e eles são muitas vezes muito disparelhos, né, muito desiguais. Então, eu concordo que a gente precisa, ou ao contrário, dependendo do histórico, né, mas que a gente precisa selecionar melhor isso mesmo, considerando esses critérios. Só reforçar também, eu acho isso, mas talvez assim, o grande problema seria como é que as revistas vão aceitar isso, a classificação, talvez tem que fazer uma... O mundo todo tem que mudar, porque se a gente for ler literatura, todo mundo divide por faixas etárias, assim, mas concordo que acho que talvez um teste funcional, o próprio teste funcional pudesse mudar velocidade de marcha, nível de força, mas só que a gente teria que começar isso, né? Talvez todo mundo está com, não sei se preguiça ou medo de começar uma nova classificação. Esses dias nós fizemos aí uma classificação com atletas de responsivos e não responsivos. Desistimos, o pessoal não conseguiu entender, né, quem é responsível para a ação que nós tínhamos e não era. Então ficou confuso. Até um revisor falou: olha, vocês estão tentando forçar uma barra, né? Não, a gente só está tentando dividir o grupo, né? Então acho que tem que, concordo, acho que tem o histórico que a Lilian comentou, mas eu acho que a grande dificuldade é conseguir padronizar isso, né? Talvez essa seja a maior que eu vejo nesse momento, né? De fazer uma mudança seria como padronizar. Mas se a comunidade toda resolver aceitar isso, né? Talvez alguém poderoso ali escrever um primeiro artigo propondo uma nova forma de classificação, seria bem interessante. Nós, no ciclismo, temos, os atletas são classificados por nível de consumo de oxigênio, isso pode fazer por classes, né? Tem um artigo clássico que nós utilizamos para classificar a nossa amostra de ciclistas, se eles são desse grupo, daquele grupo, tudo por um parâmetro fisiológico, que é muito mais importante do que a idade. A idade não diz muita coisa, né? Então, concordo. Acho que o problema vai ser que a gente vai desmoronar uma classificação e não vai apresentar nenhuma, porque você provavelmente vai com taxa de desenvolvimento de força e eu provavelmente vou com velocidade do horário. São parâmetros diferentes que vão classificar os indivíduos diferentes, mas se a gente começar um dia... Muito bem, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Espaço aberto para perguntas, pessoal. Fernando abriu pedindo para a gente fotografar o slide de adaptação, né? A treinamento de força. O seu primeiro slide, você pediu para a gente fotografar, né? Tá lembrado? Sim. Tu diz a curva da adaptação que eu falo. Então, esse slide representa bem um componente que às vezes fica esquecido, que é esse de adaptação neural, né? Então, a força que a gente consegue aplicar, ou que a gente tem em termos de massa muscular, quando existe esse componente neural, de saber aplicar a força. Né? E nesse quesito, como que a gente poderia trabalhar, essa é uma pergunta genérica, essa questão de generalização, né, do treinamento, que é feito às vezes ou frequentemente um movimento simples, e que aí eu não sei se a gente vai conseguir chegar a isso, mas talvez, particularmente pensando no idoso, pensar como a gente poderia pensar em formas de treinamento de força que fossem transferíveis no dia a dia dele, que fossem funcionar, né? Que ele conseguisse tirar proveito disso no dia a dia. Professor Luiz, muito obrigado. Pergunta super importante. Eu vou trazer primeiro para o mundo assim, que eu vivi, que é o esporte, né?
Por exemplo, para conseguir pedalar a 80 km por hora, eu tenho que experimentar a velocidade de 80 km por hora. Como é que nós fazíamos? Íamos atrás do ônibus, atrás do caminhão, né? E aí a gente ia tentando sempre aumentar essa velocidade. Eu preciso fazer, a primeira coisa que tem que existir é a comunicação entre o cérebro e o músculo. Senão, se não existe a velocidade desse sinal chegando lá, não vai haver a contração como eu quero. Então, no esporte é isso, na natação, você amarrava uma borracha na cintura do nadador, você puxava o nadador com a borracha para que ele tivesse que nadar numa velocidade maior, para entender que ele tinha que fazer um movimento mais rápido, enfim. Agora, eu fiquei pensando na sua ideia, assim, até durante um pouco essa minha fala, quando eu pensei, o que eu vou focar ali, pedir para eles olharem esse slide, como é que eu vou fazer isso com o idoso, que ele tem todo um problema de desequilíbrio, a professora Eliane mostrou uma imagem, a velocidade de deslocamento dele é pequena, como é que a gente poderia fazer, mas a ideia, assim, se for pensar num atleta, tu tem que fazer o atleta experimentar aquela velocidade para que o músculo dele entenda a língua que está se conversando, né? Agora, com o idoso, como é que a gente vai conseguir transferir isso? Eu acho que isso é um grande desafio. É uma excelente pergunta, professor Luiz, eu não tenho uma boa resposta para lhe dar, mas eu acho que temos que pensar, né? Eu para o jovem, para o atleta, não tenho dúvida como é que se faz. É fazer ele experimentar, por exemplo, no ciclismo, fazer isso, atrás de um caminhão, 80 km por hora, para o músculo entender o que é pedalar 80 km por hora. Agora, com o idoso, se a gente tentar arrastar ele aí, né, colocar atrás de um ônibus, acho que não é uma boa. Então, não sei como é que a gente faria para transferir, mas eu acho que é um desafio, é uma coisa que nós temos que parar para pensar. Acho que a ideia aqui é tentativa e erro. As fases de adaptação, a gente está fazendo o que nos treinamentos na fase de adaptação? A gente está ensinando ele a fazer um movimento na velocidade que eu quero que ele faça depois, ou aquilo começa lento na velocidade dele. Então, esse é o primeiro passo. Eu não sei o que é melhor. Se é eu fazer com que ele faça o mais rápido possível e daí ajusto para a execução do movimento, ou se começa como todo mundo começa, com a execução do movimento e depois tenta o mais rápido possível. Eu não vi e não conheço, então preciso que alguém me ajude também. Nessa fase de adaptação, tem no máximo 2 pessoas olhando para aquele grupo de idosos que estão fazendo adaptação ao treino. E daí alguém está cronometrando se ele está fazendo hoje mais rápido do que ontem, se força explosiva é a meta, eu tenho que ter isso medido também quanto o peso que ele está carregando. E é nessa hora que a gente fica preocupado, de novo com a revista, ela vai aceitar que eu faça um grupo de 10 indivíduos com treino de adaptação de 4 semanas, marcando tempo de execução de cada movimento? Eu não sei, provavelmente não. Em algum lugar a gente vai começar a soltar. Ou então fazer pilotos que sejam mais consistentes. E se você tiver, por exemplo, 3 ou 4 estudos piloto, você consegue publicar um artigo como se eles fossem estudos pilotos sucessivos, que na realidade é ficção, mas que a gente não faz, porque a gente sempre acha que é piloto, então joga para escanteio, coitado do piloto. Talvez, eu falei em fazer mesclar algumas sessões de força explosiva, talvez isso, algum movimento, mas ele vai ser muito restrito àquela máquina, né? Tem uma menina que está usando, eu esqueci o nome daquele equipamento que coloca uma cordinha que mede a velocidade do deslocamento em tempo real, tem um software que dá... É uma caixinha que tem um cabo que fugiu o nome agora, completamente, nem lembrar ele por agora. Então talvez isso, professor Luiz, um treinamento na musculação, fazer um peso bem leve, mas bem rápido, poderia fazer, mas
talvez o legal seria tentar transferir isso para uma validade ecológica, né, do idoso, do dia a dia dele. Aí, que é a dúvida que eu não saberia, assim, com um jovem, eu tenho certeza que eu não faria, assim, se fosse um atleta dele, eu saberia o que fazer. Mas com o idoso tem toda essa questão, que já está cometida aí alguns reflexos, de novo, aqui no vídeo que a gente assistiu daquela senhora, estava numa linha, foi para outra, acabou tropeçando, né? Parece que ela mirou, né, o negócio para cair. Então é um desafio, acho que é um desafio. Mas talvez de forma simples, assim, no dia a dia, com uma musculação, né? Caso ele tivesse aí, talvez ele ajudaria. Eu acho que dá para fazer isso, fazer com peso menor, porém com uma maior velocidade, para primeiro acontecer essa adaptação neural, para depois o músculo conseguir entender. É um pensamento simplista que eu tenho, assim, que eu trago nos meus treinamentos, né? Não é essa ideia. Professor Marco, já está preparado? Né? Ninguém pergunta, continua perguntando. Uma das preocupações, quando eu estive na Escola de Moderna de Biomecânica da Alemanha, eles apresentaram um trabalho também com idosos, e uma das maiores preocupações deles é que, quando eles passaram um questionário para os idosos responderem, eles não sentiam nenhum prazer em fazer as coisas que nós estávamos propondo como cientistas. Ou seja, eles achavam um saco, eles não tinham vontade nenhuma de participar dos nossos estudos, porque os nossos estudos não eram atraentes. Então, a minha pergunta para vocês é: o que é que nós estamos fazendo de errado? Tá? E o que nós podemos, talvez, fazer para melhorar, no sentido de ter uma maior aderência desses idosos nos nossos estudos, porque o nosso objetivo é exatamente melhorar a qualidade de vida deles. Mas então, onde é que nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado? O que a gente tem que fazer de diferente? Quais são as vontades, os gostos, as coisas que eles têm prazer em fazer, para que a gente tenha uma maior aderência dos nossos estudos? Você tem alguma coisa a dizer declarada? Você fala, professor, na questão do treinamento, de programas de exercício. Eu acredito que o exercício em grupo é uma das opções mais atrativas, né, para os idosos, porque eles querem interagir com outras pessoas, porque muitas vezes eles estão convivendo com pouca gente em casa, com um círculo de amizade pequeno, né? Muitas vezes nem a família os visita muito, então essa questão afetiva no treinamento em grupo, ela é muito importante. Eu acho que talvez assim eles se sintam melhor. Então, eu diria que o treinamento em grupo seria uma opção para melhorar a aderência deles ao exercício. Claro que aí tem exercícios, né, que a gente não consegue fazer numa situação em grupo. Então, talvez combinar as duas situações de alguma forma. Ele tem alguma sessão que é individual, por exemplo, na musculação, né? E a sessão em grupo, acho que melhoraria. Excelente pergunta, professor. Eu também, assim, não tenho a pouca experiência que nós temos com idosos, dentro do laboratório, tentando cercar todas as variáveis, né, para conseguir. Talvez, assim, nós, lá, falar pelo nosso grupo, a gente primeiro está tentando entender algumas coisas, para depois, talvez, poder extrapolar isso para outras funções. Foi discutido hoje pela manhã, né, de tentar fazer atividades não só de musculação, outras coisas. Concordo com o que a professora Liliane falou. Estou aqui pensando, talvez, aventuras, né? O que fizer mais rápido, ganhar um salto de paraquedas, não sei, tentar fazer alguma coisa assim que motive, né? Prêmios, né? Aí lembro do professora, eles falam que às vezes eles fazem lá com pessoas um prêmio financeiro, inclusive, né? Então, tem uma motivação, talvez uma motivação. Para eles, acho que não precisa ser isso, né? Se bem que com a aposentadoria que eles estão recebendo, seria uma ótima, né? um ganho extra para eles. Mas é algo para se pensar, acho que é uma coisa bem legal que levantaste, e não sabia que existia um questionário sobre isso. Eu acho que isso é importante, né? O que eles querem fazer, né? Porque a gente está vendo eles só do o que eu ganho. Vejo os atletas, o que eu ganho com isso? Vocês querem nosso sangue, né? Quando trabalha com atleta, e o idoso também, assim, eu vejo lá no meu departamento, tem muito programa de dança, de coisas assim, e eles têm uma aderência muito grande a esses projetos de dança, né? Talvez alguma coisa que a gente pudesse, dentro
Acho que dança é uma coisa legal para eles, né? Dança, não sei o que mais, o pessoal tem feito ali. Lá eles fazem, basicamente, dança e ginástica, sei lá, chamam de calistênica, aquela ginástica antiga, assim, né? Com os bastõezinhos lá. Talvez esse tipo de atividade, né, Marco, possa, talvez a questão do treinamento, lá no laboratório nós temos uma bicicleta tandem, que tem que levar os idosos para pedalar numa velocidade super alta, né? Por exemplo, põe um jovem na frente forte, que faça os pedais girar, então ele vai estar girando os pedais na mesma velocidade que o jovem treinado na frente está fazendo, isso possa trazer uma adaptação neural para ele. Mas eu nunca tinha pensado por esse viés aí, Marco, mas eu acho que também é outro desafio aí para todo mundo que está trabalhando com esse seleto grupo de indivíduos aí. Eu vou 100% junto com a Eliane. O que a gente faz em programas de longa duração, estando envolvidos com pesquisa ou não? É a festa quando eles chegam, é a do começo da primavera, é a do Natal, é a festa junina, é não sei o quê, fora do horário. Então, não é no horário do programa. No horário do programa, ele vem fazer o programa. Se eu tenho pesquisa dentro daquele programa, a pesquisa toca normal. Você consegue fazer várias coisas nas atividades sociais que não são caras e não precisa de prêmio, e eles falam daí tudo que você quiser imaginar. Você mal consegue falar nesse tipo de reunião deles. Mas talvez a gente, na hora que monta o protocolo experimental, não pensa em coisas que garantem aderência. Transporte. Passe na casa de um por um. Se eles fazem a intervenção em grupo, você tem 15 dentro de uma van. Se você for buscá-lo, ele fica com cara de pau de dizer: hoje vou lavar roupa e não vou para o trem. Porque o transporte está parado na frente da casa dele. Então, dica: as vans escolares ficam paradas das secretarias de educação entre 7h30 da manhã e 11, 10h30. Programe teu treino para esse horário e faça um convênio com a prefeitura. Que ela passe, as vans passem em determinados lugares e daí eles vêm para o trabalho. Pelo menos funciona bem assim em Rio Claro. Mas Rio Claro é uma cidade de médio porte, então isso é relativamente fácil de fazer. Só complementando, eu sou moderador da mesa aqui, mas essa pergunta que o Marco fez eu acho que ela é bastante importante, e pelas falas de vocês aqui a gente capta algumas coisas assim que eu acho que são importantes salientar. Claro que é importantíssimo a gente entender o que está acontecendo para tentar buscar a resposta e eventuais soluções. Só que eu acho que na maioria das vezes, claro que não dá para generalizar aqui totalmente, a gente fica muitas vezes apenas no buscar a explicação das coisas e não dá o passo seguinte. E falta esse passo seguinte. E mesmo depois nas falas da professora Eliane e da professora Lívia, esses programas de extensão, qualquer coisa citados aí, a maioria deles estão relacionados a trabalhos que estão sendo feitos com grupos para tentar entender alguma coisa, volta para o mesmo caminho. Então eu acho que a resposta disso é muito mais ampla e muito mais complexa. Ela envolve não apenas quem está aqui hoje tentando entender o fenômeno, mas quem vai depois trabalhar com isso, políticas públicas, enfim, espaços que nós não temos isso, infelizmente. A gente é muito deficiente, com raras e honrosas exceções. Então, acho que a resposta dessa pergunta é bem complexa. E, realmente, eu não tenho a mínima ideia. Perguntas? Eu tenho uma pergunta que se correlaciona um pouco com a também da reunião de manhã.
eu fiquei interessada que a professora Ellen mostrou os treinos que tentavam fazer tarefas duais, prestar atenção, para transferir. E eu senti que vocês falaram bastante a relação entre a perda cognitiva e como os efeitos neuromusculares se desenvolveriam. E eu queria que vocês puderem falar um pouquinho como vocês fazem, se vocês fazem também esses treinos do tipo que a Ellen falou, de tentar colocar tarefas duais ou tentar fazer umas tarefas cognitivas, treinos cognitivos misturados também com os treinamentos de força. E só, desculpa, eu não estou na mesa e eu não tenho também tanta experiência de trabalhar com grupos de idosos, mas uma coisa que eu tenho estudado para dar aula de engenharia de reabilitação e que eu acho que talvez valha para a gente como pesquisadora é que a gente escutar pouco os nossos sujeitos, o que a professora William falou, eu achei muito interessante, porque isso de falar, se você passa em casa e pega, é um pouco de prestar atenção. E na engenharia de reabilitação, quando a gente trabalha com fazer uma tecnologia para uma pessoa com deficiência, a gente tem que ouvir muito e dar um papel muito importante para a pessoa, para ela dizer o que ela precisa para a gente fazer a tecnologia e ela usar aquilo, né? Então a gente não pensa na tecnologia e dá para a pessoa. Então talvez a gente tenha que ouvir mais os nossos sujeitos e perguntar para eles, fazer um estudo para investigar antes como eles gostariam dos treinos para a gente tirar as ideias e montar em cima. Eu acho que talvez isso possa ser uma coisa que ajude a gente a entender por que eles vão embora, assim, não percebem. É só uma coisa que eu tenho pensado nos meus estudos, assim, com tecnologia assistiva. Muito bem, eu já recebi um aviso da organização que o tempo está esgotado. Eu vou pedir então para um de vocês responder e com isso a gente encerra essa sessão. Professora Aline? Isso é covardia. Vocês estão em cima da velhinha, né? Tudo bem. Tá. Eu vou fazer de conta que acredito. É Isabel, né? Eu gostaria de ter os meus idosos capazes de fazer o mini mental sozinhos. E não consigo. Dentro dos pacientes com Parkinson, eu tenho pelo menos 40% analfabeto. Então, você imagina o que é explicar para ele, vou contar do mini mental só uma. Tem uma moça rodando os grupos de terceira idade, medindo sono e mobilidade funcional nesses idosos. Tudo com questionário, mas ela aplica o mini mental. No termo de consentimento, tem o meu celular. Então, estou eu em casa trabalhando, bato o telefone, era uma idosa que tinha sido avaliada pelo mini mental naquela tarde, e uma tarefa do mini mental é pôr o papel no chão. Todo mundo sabe o mini mental, né? Tem lá aquela fase que põe o papel no chão. E essa senhora não viu a avaliadora juntar o papel no chão. Então ela ficou meia hora comigo no telefone, dizendo que jogar papel no chão não era um comportamento esperado de um cidadão. Tudo bem, tudo explicado, tudo resolvido. Eu converso com os meus, não é? Mas é muito mais o que ele gosta de fazer, o que eu sinto, do que o que ele acha que faz mais bem para ele. Entendeu a diferença? Então, o que ele gosta, e eu digo isso, os nossos treinos têm metas pré-estabelecidas.
O senhor, se não gosta nem de dança, nem de musculação, nem de atividade física geral e todas as outras coisas, ó, tem aqui esse grupo em tal lugar, oferece essa atividade. Aqui tem hidro de grátis, aqui tem não sei o quê, porque a cidade é pequena e a gente se conhece. Mas, será que se ele fizer só aquilo que ele gosta, ele vai ter os mesmos benefícios? E isso é que eu não consigo garantir para ele. Então, o que eu consigo é, ó, o senhor pode ir mais 2 vezes por semana fazer hidroginástica lá onde o senhor quer. Não tem problema, pode ir, mas não deixe de vir aqui. Esse é o jogo, por enquanto, considerando o panorama todo. Muito obrigado. Isabel, acho que tem que cortar a palavra, tá? Depois, qualquer coisa, com certeza, os nossos palestrantes estarão à disposição para tirar dúvidas de vocês. Professora Lilian, professora Eliane, professor Fernando, muito obrigado. Agradeço imensamente a fala de vocês, brilhantes falas. Agradeço a presença de todos e encerramos essa mesa redonda.